tarde. Estamos começando aqui a sessão de comunicações de alunos, mestrado e do doutorado, a graduação também, do 9º Seminário Viva Vox. Temos, começando aqui, o Fred Alves, que é me orientando aqui de mestrado na UFES. Ele vai falar sobre a função das figuras gorgianas e a linguagem na persuasão. É isso aí, Fred. Você tem cerca de 20 minutos. Posso começar? Pessoal, então, boa tarde, novamente. Como o professor já anunciou aí, eu estou escrevendo sobre Gorgias, e o título do trabalho é a função das figuras gorgianas da linguagem na persuasão. E esse título, ele me remete muito à problemática do trabalho, que eu entendo que ela tem, né? Porque fala de função, né, de um elemento de comunicação dentro da obra de um autor, me faz pensar que é algo assim um pouco difícil de alcançar. Não é impossível, é um pouco difícil, ao menos trabalhoso. Acho que na realidade a melhor expressão é essa, né? Não difícil, trabalhoso. E o Gorgias, para quem não o conhece, ele é muito conhecido, né? Muito famoso pela persuasão, pela retórica, pelo discurso, né? Inclusive a sedução do discurso poético de Gorgias é um texto muito famoso, que o professor, né, tem isso aí o pessoal tem isso no livro dele, que não está aqui do meu lado no momento para apresentar. E essa ideia de sedução do discurso de Gorgias, acho que é uma boa introdução para falar dele, porque a maneira como Gorgias trabalha a persuasão e a maneira de comunicar tem um aspecto de sedução, e é nesse sentido eu vou concordar muito, obviamente, com o professor, e as figuras de linguagem fazem parte disso, né? As figuras fazem parte disso. A problemática maior, que é identificar como isso acontece, né, que é o resultado que eu ainda não cheguei. Não sei se vou chegar, porque, como o professor disse anteriormente, é um trabalho muito complexo, né, de se verificar, e tem sido desafiante porque eu estou tendo que estudar, para além da filosofia, literatura, arte de uma forma geral, poesia, psicologia, tem muitos aspectos do discurso do Gorgias que acabam transformando essa pesquisa num desafio. Apesar de eu ter tido a ideia de fazer um trabalho muito objetivo, muito direto ao ponto, que é identificar apenas a função das figuras de linguagem, né? Parece algo relativamente simples, né? Eu não fiz link com outras coisas, nem com outros autores, outros pensamentos, mas a tarefa tem sido um pouco árdua, principalmente porque nesse momento da pesquisa eu tive que me deparar com leituras que eu não tinha feito no início dela, né? Principalmente relacionada à arte, poesia e tudo mais, literatura, que precedem Gorgias, né? As figuras gorgianas da linguagem são assim chamadas não porque elas criou, mas porque ele se apropriou, digamos assim, delas nesse discurso, né? Com essa proposta, né, de convencimento, de sedução de alguma forma, e ele fez isso de maneira tão bem feita que essas figuras de linguagem passaram a se chamar de figuras gorgianas da linguagem, né? De tanto que ele as usou e usou com certa maestria. Tá? Existe um texto muito famoso do Gorgias, que é sobre a defesa de Helena, né? A defesa de Helena, e dentro desse texto, que é o que eu me propus a verificar, como é que ele faz esse uso das figuras de linguagem, existe muito, né? Sendo redundante aqui, o uso dessas figuras, mas aí a questão é saber o seguinte: para além de uma estética, né, da retórica, enfim, do texto, da literatura, digamos assim, do texto, né, qual seria a função disso aí, né? Porque quem tem a referência de Gorgias pode imaginar, pode supor, digamos assim, que ele não colocaria uma coisa ali sem um propósito, tá? Não seria algo apenas para servir de adorno dentro do texto. Então, o professor Aldo, no livro dele, né, que é o Gorgias de Leontinos, ele já dá algumas pistas, né, algumas pistas não, alguns direcionamentos mesmo de quais são
as técnicas que o Gorgias usa, né, dentro do discurso do elogio de Helena, e a minha proposta, o meu foco é tentar de alguma forma até fazer, isso aí foi posteriormente que eu descobri, né, que eu teria que fazer isso, que eu entendi que eu teria que fazer isso, é fazer uma análise talvez mais técnica, usando não só a filosofia, né, mas a linguística. Então, assim, como é que objetivamente a gente consegue identificar se um elemento do discurso, um elemento da linguagem, consegue alcançar aquilo que ele se propõe, tá? E aquilo que ele se propõe, que eu me refiro aqui, é o convencimento, tá? O Gorgias, ele, para além da questão da estética, para além da questão da arte, né, que o uso da figura de linguagem acabam nos fazendo acreditar que ele prezava muito, ele tem nos textos dele a lógica. Então a argumentação dele é muito lógica, né? Quando ele faz a defesa de Helena, ele faz de maneira muito lógica. Então eu já conseguiria, de alguma forma, destacar esses dois elementos: a lógica e essa parte de sedução, essa parte da arte, né? Então, como é que, tecnicamente, a gente conseguiria verificar como é que Gorgias faz isso? Tá? Essa parte de como ele faz, o professor Aldo já, de alguma forma, traz isso no livro dele. Agora, como é que ele alcança isso, ou se alcança, né? Se essa figura de linguagem tem, de fato, uma função, e se essa função ela é alcançada no final do texto, esse que é o trabalho. Tá? E, de fato, eu não conseguiria dizer aqui para vocês se a gente consegue alcançar isso até o fim desse trabalho, porque talvez fiquem coisas em aberto para um trabalho posterior, uma continuação, como um doutorado ou qualquer outra pesquisa, né, advindo desse trabalho inicial. Mas, a princípio, é isso. Estou sendo muito objetivo, porque a intenção da pesquisa é muito objetiva. Tá? É identificar como é que ele... o que ele vislumbrou das figuras de linguagem, porque quando ele lança a mão dessa estratégia dentro da persuasão, da retórica, né, que ele faz, é fácil de compreender, penso eu, é fácil de compreender que ele tem uma intenção com aquilo e que ele, de alguma forma, acredita que aquilo vai alcançar. Né, aquilo, no caso, da figura de linguagem. A minha pesquisa, nesse momento, vou voltar um pouco. Como foi que eu comecei a pesquisa? Primeiro, conceituando a obra de Gorgias, tentando identificar, identificando no elogio de Helena, onde é que Gorgias usa essas figuras de linguagem. Tentando fazer, né, esse apanhado geral, e aí um tentando mesmo, porque essa é a parte do trabalho árduo, de quais são as referências de Gorgias, né, em relação às figuras de linguagem, à poesia, à arte e tudo mais. E esse é o segundo momento do trabalho, que é o que eu me encontro agora, que eu entendo que é o mais árduo, né? Ou talvez o mais árduo, entre o primeiro e o segundo ali, né? Tópico mais complicado. Que o outro tópico seria o último, que é identificar de maneira técnica se ele alcança ou não isso, né? E aí eu vou exemplificar para vocês como é que hoje, né, poderíamos de alguma forma ou verificar ou assumir que aquilo tem um resultado X ou Y. Tá? Se a gente for apenas pelo resultado do julgamento de Helena, a gente vai ter uma perspectiva, né? Um resultado dessa pergunta aí, né? Que função exerce, se essa função tem uma eficácia. Inclusive, essa palavra eficácia foi do primeiro momento do texto, da pesquisa, que era verificar se tinha eficácia, né? Mas, entendendo que talvez isso direcionasse para um caminho que não fosse possível de dar conta, a ideia de identificar a função no lugar da eficácia me pareceu mais pertinente. Então, voltando para a estruturação do trabalho, primeiro foi conceituando Gorgias, a obra dele, identificando o uso que ele faz dessas figuras nos textos mais famosos, na verdade, no texto mais famoso. Nesse momento, eu estou me atentando apenas ao elogio de Helena. Quando eu me dei conta, na realidade, quando o orientador me chamou a atenção, né, é importante salientar que é o orientador que consegue ver essas brechas aí, de como é que o Gorgias vai se referenciar no sentido do uso da figura de linguagem, que o leque se expande muito.
Porque antes de Gorgias, o uso de figura de linguagem era vasto. Então, para poder fazer isso, digamos assim, não é necessariamente um mapeamento, mas pelo menos para fazer as leituras básicas do entendimento do que vem antes de Gorgias, né, referente às figuras da linguagem, é trabalhoso, né? E é trabalhoso principalmente pelo tempo, que é um tempo já curto, né? Eu não me dei conta disso no início da pesquisa, que seria algo fundamental para eu conseguir ter uma leitura mais consistente para apresentar o trabalho com a qualidade, com certeza, maior, tá? Então, eu me encontro nesse momento da pesquisa, ainda com um vazio. Na realidade, eu tenho que ser muito... a única coisa que resta, né, é a honestidade e dizer o seguinte: olha, a resposta para essa pergunta, né, se é uma função, e se há essa função, qual é essa função, ela não me parece ainda muito próxima, né, de chegar. Nesse sentido, conseguir, depois do momento de sair, né, um pouco da poesia, da arte, ir para a linguística, que são todos esses passeios, digamos assim, que eu tenho que dar para dar conta da pergunta da pesquisa, talvez seja só na linguística que eu consiga saber se eu vou dar conta ou não do objetivo da pesquisa, tá? Mas, independente de alcançar ou não essa resposta muito objetiva, muito concreta, há ou não uma função, e se há, qual é ou quais são, né, essas funções, entendo que fazer esse estudo sobre o aprofundamento das figuras da linguagem, das figuras de linguagem, né, já vai valer muito a pena. E talvez um indicativo, um encaminhamento, não sei se é a expressão mais adequada, para uma pesquisa posterior, tá? Porque nessa perspectiva de usar a linguística para dar conta do entendimento, né, de como é que me fugiu a palavra agora, mas como é que esse elemento da comunicação ele efetivamente tem um resultado ou não, isso não me parece um trabalho que eu vou conseguir realizar em tão pouco tempo, né? Existem algumas leituras que eu já fiz antes do mestrado em relação a isso, né? Identificar no texto intenção, função, resultado e tudo mais. Mas aí fazer todos esses links, né? Todo esse entrelaçamento dentro desse texto específico de Gorgias, eu acredito que a pesquisa vai conseguir chegar a algo parcial, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui esse objetivo, se... Assim, eu acabei não direcionando essa apresentação para aquilo que, de alguma forma, quem está lendo ou quem está estudando Gorgias já tem uma noção, que é a referência dele, né, em relação a essa retórica, as técnicas que ele usava, a persuasão, o discurso e tudo mais, né? Eu foquei muito mais em explicar minha pesquisa, falar de suas limitações, e eu entendo que nesse momento eu consegui falar do que era mais central para mim. Se tiver algum questionamento, eu estou aberto aqui para responder. Obrigado, Frederico. Realmente é uma questão complicada, né? Você começou já pela parte de identificar as figuras de linguagem no elogio de Helena, certo? Isso já está feito, correto? Sim, sim. Então, Oi, fala. Só antes do senhor continuar, quando eu fui aprofundar mais as figuras de linguagem, né, vamos colocar assim, existem referências ou que parecem complementares ou que parecem realmente outras referências. E quando eu fui fazer a análise do elogio de Helena, me surgiu essa dúvida, né, se seriam apenas aquelas figuras gorgianas ou figuras de linguagem como um todo. Porque existem as referências daquelas que ele usava mais, que ele lançava mais mão dentro da obra dele, e existem as figuras de linguagem como um todo, né? Então, dentro do elogio de Helena tem essa riqueza de detalhes. Então, eu identifiquei, mas falta ainda esse trato, digamos assim, entre o que é figura gorgiana, se é que a gente pode fazer essa distinção, ou se ela cabe ou não, ou que são figuras de linguagem geral, né? Porque a depender da referência, existe uma certa distinção aí do que é de Gorgias,
de Gorgias aspas, né, do que é atribuído a ele dentro do trabalho dele, etc. Mas eu ia falar uma coisa e eu interrompi, desculpa. Certo, então, você tem que terminar aquela parte da biografia, uma bio do Gorgias, que já está avançada, né? Você apresentou na qualificação. Isso. Então, a seguir, você apresenta essa síntese, né, das figuras de linguagem Gorgias e a ocorrência delas no Helena. Aí a segunda parte vai ser uma discussão sobre isso. Mas está certo. Sim. Alguma pergunta? Alguma questão? Algum direcionamento? Rezende? Oi, Aldo, eu tenho uma questão. O Fred, você usou aí muito a palavra convencimento. Você está usando a palavra convencimento como sinônimo de persuasão, é isso? Cara, eu acredito que sim. E minha resposta, se parecer estranha, é porque eu não me atentei a... Na verdade, eu consigo responder melhor. O convencimento não é uma expressão que eu estou encontrando no texto. É uma expressão que eu estou colocando como sinônimo de persuasão, de fato. Bem observado, Rezende. Foi exatamente isso. É aquela ideia... Porque, assim, eu estou associando muito isso ao elogio de Helena, tá? E o Gorgias ali como advogado, né? Digamos ali como defensor, com a ideia de convencer os demais sobre a inocência dela. Então, não sei se isso acaba sendo um erro de minha parte, mas eu estou usando essa expressão de maneira até talvez negligente, eu não sei. Se for algum puxão de orelha, eu aceito aí, viu? Não é puxão de orelha, não. Assim, é só que parece que talvez precise trabalhar um pouco melhor essa questão do que é a persuasão, entendeu? Para a persuasão não ficar somente nessa questão de convencimento, que talvez persuasão seja muito mais do que isso. E não sei, a Aldo até pode ajudar a gente nisso. Talvez persuasão não implique nem necessariamente em convencimento, porque persuasão tem um aspecto também do encanto, da magia, não sei se a figura de linguagem tem essa função de convencer, mas pelo menos de trazer o interlocutor para a discussão. Entendeu? Sim. Então, eu só não sei se a palavra convencimento é a melhor palavra para você usar como sinônimo de persuasão. Talvez insistir com a palavra persuasão até você ter uma definição mais clara do que seja a persuasão em Gorgias. Eu estou falando isso porque isso aí, para mim, por exemplo, ainda é um objeto de pesquisa que eu preciso entender melhor essa questão do que seria a persuasão em Gorgias, entendeu? Ou em qualquer autor da antiguidade, especificando cada um dentro da sua proposta de trabalho. Seria mais ou menos por aí. Não, observado, o Rezende, muito bem observado. De fato, né? Eu estou tentando aqui, eu não sei criar isso aqui, infelizmente. Mas, no elogio de Helena, o Gorgias se refere a peito. Vou escrever aqui, P-I-P-E, perdão, e P-H-O. Peito é a deusa da persuasão, deusa grega. Acho que você deveria fazer uma pequena pesquisa sobre isso e incluir ali, porque para Gorgias, a persuasão está muito próxima ainda de algo divino, como o Rezende aí observou. Certo? Então, faça um pequeno estudo sobre isso, para acrescentar também quando você falar sobre a persuasão. Certo? Ok. E eu estou pensando aqui qual seria a relação dessa deusa. Deixa eu olhar aqui rapidamente. Tá. A gente aproveita já... Se ela tem relação com as musas, né? Deusa da sedução e da persuasão. Seguidora de Afrodite, veja que interessante. Casou-se com o mensageiro dos deuses Hermes, e ainda por cima ela é esposa de Hermes. Isso. E no caso de Helena, Aldo, quando Helena foi seduzida por Paris, né, ela não foi necessariamente convencida, né? Ela foi seduzida pela beleza, pela magia. Exato. Da figura
de pares, não é necessariamente uma questão de racionalidade. Entendeu? Persuasão não está necessariamente ligada à racionalidade em Gorgias, possivelmente, entendeu? É por isso que a palavra convencimento pode lhe criar um problema, porque você pode estar querendo falar de persuasão e você vai passar a ideia de convencimento. Convencimento é um aspecto da retórica em que você tenta mudar o referencial decisório do interlocutor. Não é o caso, talvez, de patos. Patos é sedução, ou peitos, me desculpa. Peitos é sedução, é arrebatamento, e o Gorgias tem muito essa coisa do arrebatamento da palavra, né, e as figuras de linguagem fazem parte dessa estrutura do Logos de Gorgias, e talvez esse seja um aspecto relevante das figuras de linguagem, certo? Não necessariamente o convencimento, porque as figuras de linguagem, elas não convencem, mas elas seduzem, porque as figuras de linguagem são uma arte, entendeu? Então, talvez, só esse aspecto eu queria apontar aí na tua pesquisa para você direcionar, e quem sabe aí você encontrar o fio da importância da figura de linguagem em Gorgias. Eu gostei, muito bom, René. Estou vendo aqui, ó, estou vendo só na Wikipedia, mandei um link aqui para vocês aí no WhatsApp dos meus orientandos. Vou colocar também aqui na sala de aula. Então, o papel feito era assistente, né? Assistente de Afrodite. Engraçado, aqui está com um homem. Acho que está errado isso aqui. Uhum. Né? Eu confesso que eu tive um receio de entrar nessa discussão por não dar conta, né? Assim, eu não entrei com receio de não dar conta. E aí tem essa referência aqui do elogio de Helena, que é a seguinte: que é o que vocês estavam falando agora, né? Se o discurso a persuadiu e sua alma enganou. Então está o tempo todo essa referência realmente para além do racional, como o Marcos disse, né? Eu estou colocando aqui para todo mundo, estou colocando para todo mundo sobre a deusa Peito. Então ela é uma deusa, tá? Na Wikipédia estava errado, estava colocando como um deus, né? Ela é a deusa da persuasão, da sedução e da fala atraente, da fala sedutora. Que tal? Isso, é a questão da sedução, exatamente, Aldo. E ela era a anunciadora de Afrodite. Porque, Aldo, você sabe por que eu estou trazendo essa questão? Porque eu acho que, através da linguística, o Fred não vai conseguir achar a resposta. Eu acho que você iluminou muito bem, cara. E, Fred, não se preocupe em querer fazer um estudo aprofundadíssimo sobre essa deusa, mas anote, pegue essa ideia do Rezende, né? Vamos pelo viés da magia e dos deuses, tá certo? Vamos entender a persuasão, as figuras de linguagem como fossem um atributo divino, tá entendendo? Como algo que recebe um encantamento divino. Vamos por aí. Eu acho que é mais frutífero, vai ser mais frutífero. De fato, se você for para figuras de linguagem, na contemporaneidade, aliás, isso é algo que o Boechat já tinha falado, né, na sua banca, lembra? Que ele disse para ficar na antiguidade, né? E eu acho que ele está certo, né? E o Rezende está certo também. Vamos por aí. Se concentra nisso aí, vamos compreender a persuasão como sedução, certo? Tá. Só para ilustrar aqui como é interessantíssima essa coisa do Gorgias, só para fechar, continuando aquele trecho que eu estava citando, o discurso é um grande e soberano Senhor, o qual por meio de um corpo pequeníssimo e invisibilíssimo, aí vem, diviníssimas ações opera. E aí a questão, fica parecendo um jogo, né? Esse diviníssimo é figura de linguagem ou é diviníssimo no sentido de que ele está ampliando para essa afetação de alma, né? Isso aqui é interessantíssimo. Isso, porque ele está falando o tempo todo de persuasão, e persuasão é uma coisa divina. Né? Peito era uma divindade, Afrodite estava ligado também a Peito, e Afrodite é a sedução do amor, do sexo, da questão estética,
entendeu? Trabalha a partir da percepção, da visão, né? Então, porque se você cair somente na questão da linguística, você vai entrar numa discussão técnica que não vai responder a função da figura de linguagem em Gorgias, porque uma coisa é a linguista dizer o que é a figura de linguagem. Isso é uma questão puramente técnica. Agora, o que é ela em Gorgias? É isso que eu acho que você quer descobrir. Sim. Entendeu? Qual é a função dela em Gorgias? E como você está trabalhando com a questão da persuasão, a persuasão é muito mais voltada à sedução, ao encantamento. E Gorgias é isso, é encantamento da retórica. Né? Perfeito. Síntese. É isso, obrigado. Desculpa. Eu achei aqui, Fred Rezende, um link excelente para uma universidade americana, falando de forma bem detalhada sobre peito. Ele diz o seguinte, né? Que ela é a divindade patrona das artes da persuasão. Exatamente. É a divindade patrona. É por isso que o Gorgias cita, né? Que o Gorgias cita nominalmente essa deusa no Elogio de Helena. E aí vai estar a resposta da pesquisa do Fred, eu acredito. Com certeza. E seguindo também o direcionamento do Boechat de permanecer na antiguidade, né? Não sair dali. Encontrar um sentido ali mesmo. Perfeito, maravilha. Muito bom. Bom, oi, Fred, você está desligado aí. Está desligado seu microfone. Opa, obrigado. Essa referência que o senhor deu agora está onde? Está nesse texto da Afrodite, é? Acabei de mandar, vou mandar, é o último link. Esse link aqui está bem sofisticado. Eu mandei, vou mandar de novo. E já coloquei aqui na sala de aula também para todo mundo que quiser acessar. Você vê que o Wikipédia em português, em geral, é complicado, né? Se você não sei, acabo dizendo que peito é um deus, né? Mas é uma deusa, né? Veja, por isso que a gente tem que procurar informação nas melhores fontes, né? Então, sempre fontes de universidades são mais confiáveis do que outras quaisquer. Isso aí, obrigado, Fred. Obrigado a todos aí. Depois a gente conversa mais sobre isso. Valeu.